Alô você, seja muito bem-vindo, aluno LAC Enem, aqui é o Mohamed com mais uma aula de Física. Hoje, Física 4, nós estamos falando sobre a eletricidade e a gente vai discutir o que são geradores e receptores elétricos. Gente, até agora o que nós estudamos? Nós estudamos o que é tensão, o que é corrente, quais os efeitos que a corrente elétrica pode provocar, o que é a resistência elétrica e o que é a resistência elétrica, o que ela implica no circuito elétrico, a associação de resistores em série e paralelo, mas os circuitos que nós tratamos eram circuitos simples, a gente não se prendia muito a detalhes. Hoje a gente vai ver quem dá origem a essa corrente elétrica, que é o meu gerador, quem usa essa corrente elétrica para uma outra finalidade, além de energia térmica, que é o meu receptor. Então essa aula eu dividi em duas partes. Nós vamos ter geradores e receptores, parte 1 e parte 2, para ficar um negócio bem feitinho, beleza? Nessa primeira parte a gente vai discutir o que é um gerador, o que o gerador pode provocar e os efeitos, quais as características que um gerador tem que ter, beleza? Bom, então vamos lá. O que é um gerador elétrico? Gente, gerador elétrico é qualquer dispositivo que transforma um tipo de energia não elétrica em energia do tipo elétrica. E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Eu tenho, por exemplo, a usina eólica, né? Através dos ventos, eu tenho transformação de energia mecânica em energia elétrica. Nós temos a usina hidrelétrica também, através da energia mecânica nós temos a energia elétrica, a bateria, a pilha, que é a minha favorita, a pilha transforma energia potencial química em energia elétrica, e o dínamo. Dínamo é esse pedacinho bem pequenininho que tem aqui, cara. Esse dínamo é difícil de você encontrar hoje para vender, mas utilizava-se muito em bicicletas, igual está na minha fotografia ali. Antigamente se utilizava muito os dínamos, porque você não tinha energia elétrica nas ruas. Então o pessoal que andava de bicicleta, eles costumavam prender esse dínamo na roda da bicicleta. Então o movimento da roda girava o eixo do dínamo e lá você conseguia transformar essa energia mecânica em energia elétrica, que alimentava um faroletezinho na frente da bicicleta. Então para isso que era utilizado o dínamo. Lá, o que acontece dentro do dínamo a gente vai estudar depois, que é o chamado fenômeno da indução eletromagnética. Mas hoje você encontra dínamos em alguns dispositivos, por exemplo, na bicicleta ergométrica, na sua academia, se você faz academia, né? Eu não faço, devo perceber. Mas lá na academia você tem a bicicleta ergométrica. Você percebe que lá tem um displayzinho. Se você tentar mexer nesse display sem pedalar na bicicleta, ele não vai funcionar. A partir do momento que você começa a pedalar, esse display começa a funcionar. Mas por que acontece isso? Porque dentro da bicicleta tem um dínamo. Então quando você pedala, você movimenta a engrenagem do dínamo, gerando uma corrente elétrica que alimenta o displayzinho da bicicleta, e esse display começa a funcionar. Então é você que transforma energia para alimentar esse displayzinho, tá ok? Esse dínamo hoje é mais complicado de encontrar, mas vai que você encontre. Para a nossa aula, tudo que eu vou falar é válido para tudo isso daqui. Só que eu quero focar na pilha, tá? Eu gosto da pilha. A pilha é legal. Então eu vou focar na pilha. Gente, todo gerador ele tem um símbolo, tá? O símbolo de um gerador. Como é que é esse símbolo? Você viu que eu coloquei até dentro de uma pilha, você tem barrinha maior, barrinha menor, indicando menor potencial, maior potencial. E você tem também uma resistência associada a esse gerador. Por quê, professor? Porque quando eu tenho esse gerador e a corrente elétrica passa através desse gerador, parte dessa energia é dissipada na forma de calor. A gente já estudou isso, né? Quando uma corrente elétrica passa através de um resistor, nós temos um negócio chamado de efeito Joule. Nós temos um negócio chamado de efeito Joule. Esse efeito Joule já me mostra justamente isso. Transformação de energia elétrica em energia térmica. Acontece que os geradores, durante o processo de transformação de energia, eles aquecem. E para mostrar essa perda de energia devido ao aquecimento, é que a gente coloca essa resistência interna. Professor, mas e esse E aqui? Esse E aqui não está funcionando. O que é esse Ezinho? O que esse Ezinho representa? Bom, esse Ezinho, ele representa o seguinte. Essa força eletromotriz, ela representa justamente a quantidade de energia que a gente fornece para os portadores de carga, né? A energia que a gente fornece para as cargas elétricas que vão ser transportadas através da corrente elétrica. Então, ó, força eletromotriz, representada pela letra E maiúscula, representa a energia fornecida a cada unidade de carga da corrente elétrica, ou seja, essa força eletromotriz, ela é a DDP total do meu gerador. Então aqui eu tenho um exemplo, ó.
Eu tenho aqui uma pilha, essa pilha eu estou utilizando para acender essa lâmpada. Então a gente vai substituir esse esquema da pilha por um esquema mais simples, por um esquema mais elegante. Só que eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que lembrar que o meu gerador ele tem uma roupagem, ele tem uma modelagem, eu tenho que aprender a reconhecer isso num circuito elétrico, reconhecer quem é o meu gerador. Antes a gente colocava só barrinha maior, barrinha menor, suprimia o que acontecia dentro da fonte. Agora a gente vai estudar mais para dentro dessa fonte. Então ao invés de desenhar essa pilha, eu faço isso aqui, ó. Símbolo do gerador, resistência interna, barrinha menor, barrinha maior. Beleza. Então troquei essa pilha por essa simbologia. Barrinha maior, barrinha menor, beleza, resistência interna. Essa lâmpada, eu estou tratando essa lâmpada como um resistor simples. Então aqui eu coloquei essa lâmpadazinha. Então E representa a minha força eletromotriz, U a DDP útil, R é a resistência interna do gerador. Quando aparecer R minúsculo no seu circuito, é a resistência interna, é a resistência que você tem dentro do gerador. E Rzão é a resistência externa do meu gerador. Então aqui eu coloquei o seguinte. Eu tenho um geradorzinho, né? Eu tenho dois pontos A e B, existe uma diferença de potencial entre os pontos A e B. A corrente elétrica no gerador ela tem um sentido, eu tenho que tomar cuidado. A corrente elétrica no meu gerador, ela sempre sai do polo positivo e aí ela retorna no polo negativo. Por quê? O meu gerador ele pega a corrente no potencial mais baixo e passa para o potencial mais alto, fornecendo a essa corrente uma força eletromotriz. Muito bem. O que acontece? Meu gerador ele tem uma potência, né? Nós lembramos que a potência total é a soma das potências úteis com a potência dissipada. Beleza. Se eu quiser calcular o valor da potência total, a potência total no gerador é a corrente elétrica vezes a força eletromotriz. Porque a força eletromotriz é o total do meu gerador. Então, potência total, corrente elétrica vezes a força eletromotriz. A potência útil do meu gerador é a corrente elétrica vezes a tensão. E a potência dissipada na resistência interna, a gente já viu que pode ser expressa por PIR, né? Corrente elétrica ao quadrado vezes a resistência. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou substituir no valor de potência útil, I vezes U, né? A potência total, I vezes Z, e a potência dissipada, I quadrado vezes R. E eu posso dizer o seguinte, se a potência total é a potência útil mais a dissipada, então a potência útil é a total menos a dissipada. Logo, I vezes U é I vezes Z menos I quadrado vezes R. Como eu tenho I em todos os membros da minha equação, eu posso simplificar e a gente vai chegar até essa expressão, que é a seguinte. A equação do gerador. Como é que é essa equação do gerador? Ela diz o seguinte, que a tensão nos extremos do meu gerador, a diferença de potencial nos extremos do gerador, é igual à sua força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente. O ERI, essa é a equação do meu gerador. Agora, vamos fazer uma análise de medidas. Eu sei o seguinte, R vezes I me dá tensão. Tensão é volts. Força eletromotriz, eu não sei, mas tensão também é volts. Se isso daqui é volt, isso aqui também é volt, isso aqui também vai ser volt. Ah, beleza então. Então, quando eu estou falando de força eletromotriz, a gente já definiu como sendo a quantidade de energia sobre o tempo. Beleza. Sobre carga, perdão. Energia, eu sei no sistema internacional que é joules, carga é coulomb, joule por coulomb nós chamamos de volt. Por isso que a unidade da força eletromotriz também é volt. Quer dizer que se eu tenho uma força eletromotriz de, por exemplo, 2 volt, isso aqui é a mesma coisa que 2 joules por coulomb, 2 joules de energia para cada 1 coulomb de carga. Então eu posso dizer que quanto maior vai ser a força eletromotriz, mais energia o meu gerador vai fornecer. Beleza. Então essa é a famosa equação do gerador. A equação do gerador diz que a tensão nos extremos do gerador é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Tudo bem? Mas olha só, cuidado com um detalhe. O que seria o ideal? O ideal seria que o meu gerador pegasse toda a energia não elétrica e convertesse em energia elétrica. Esse é bom, tranquilo. Ia ser muito bom. Só que isso não vai acontecer na prática. Mas a física ela traz uma modelagem para vocês que é a seguinte. O conceito do gerador ideal. O que é um gerador ideal? É um gerador que consegue fazer isso. Ele não existe na vida real. Mas na física a gente trata desse gerador. É um gerador hipotético que conseguiria transformar
toda a energia não elétrica em elétrica. Então, quando eu estou falando de gerador do tipo ideal, gerador ideal é aquele gerador que tem uma resistência interna igual a zero. Se a resistência interna é igual a zero, R vezes I, 0 vezes I vai dar zero, isso aqui some. Tensão igual a força eletromotriz. Então, quando eu tenho um gerador do tipo ideal, a diferença de potencial nos seus extremos é igual à força eletromotriz. Beleza. Só que se eu pegar essa equação do gerador, vamos trabalhar com ela. A equação do gerador, U é igual a E menos R vezes I. Isso daqui, a gente pode dizer que é o seguinte, isso daqui me dá um negócio chamado de função do primeiro grau. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Professor, mas eu estudei isso aqui lá na matemática. Sim, é uma função do primeiro grau que você estudou lá na matemática. Isso aqui é uma função do primeiro grau, a matemática e a física são irmãs, então a gente vai usar também um pouquinho na matemática. Isso aqui é uma função do primeiro grau, então eu vou tentar fazer um gráfico da tensão em função da variável que é a corrente elétrica, beleza? Tensão em função da corrente. Isso aqui é uma função do primeiro grau, só que é uma função decrescente por causa desse sinal negativo. Então o gráfico dessa função tem que ser uma reta também decrescente, tem que ser uma reta decrescente porque o valor ali é negativo, beleza? Se eu pegar nesse gráfico, vamos observar algumas situações. Primeiro, nesse pontinho, eu posso observar que o valor da corrente elétrica vale zero. Se eu substituir a corrente elétrica por zero, ó, 0 vezes R vai dar zero, ó, tensão igual a força eletromotriz. Então, o ponto em que o meu gráfico corta o eixo da tensão no gráfico do gerador representa justamente a força eletromotriz. Conforme vai aumentando a corrente, o valor da tensão vai diminuindo. Como assim, professor? Quer dizer que quando você liga um gerador, quanto mais corrente ele manda para o circuito elétrico, menor é a diferença de potencial entre seus extremos. Até que pode chegar num ponto onde eu tenha tanta corrente elétrica que eu atinjo o máximo valor de corrente elétrica possível, que é a chamada corrente elétrica de curto-circuito. Então, o ICC é a corrente elétrica de curto-circuito, é a corrente máxima que pode passar nesse gerador. Quando a gente tem curto-circuito, o que você lembra? Curto-circuito te lembra o quê? Explosão, calor, essas coisas? Justamente. Então, quando o meu gerador está trabalhando no limite, eu posso ter um superaquecimento, pode ter também uma explosão. Então, essa é a corrente máxima, corrente ICC. Tá. Vamos fazer algumas observações. Se eu for pegar nesse pontinho, olha a equação do gerador. U é igual a I menos R vezes I. Só que nesse pontinho eu posso observar que a tensão vale zero. Então, 0 é igual a I menos R vezes I. Essa corrente é a corrente ICC. Isolando a corrente ICC, ó, R vezes a corrente ICC é igual à força eletromotriz. Portanto, eu chego até essa expressão. Se eu quiser saber qual que é o valor da corrente, máxima, é só pegar o valor da força eletromotriz e dividir pela resistência interna, eu acho o valor da corrente ICC, beleza? Ou você usa um pouquinho de trigonometria aqui no seu gráfico, que você mata a questão numa boa. Se eu analisar esse gráficozinho aqui, ó, presta atenção. Analisando esse gráfico, eu tenho uma reta decrescente, eu já sei achar o valor da corrente ICC, mas eu posso fazer o seguinte, essa corrente ICC é E sobre R, né? Se eu pegar R é igual a E sobre a corrente ICC. Então, a resistência interna é a força eletromotriz dividida pela corrente elétrica. Beleza. Quando eu pego força eletromotriz, é esse lado aqui, ó. Corrente de curto-circuito, é esse lado aqui. Espera aí, isso aqui formou um triângulo, vamos pensar. Através desse ângulozinho θ, o que eu posso pensar? A partir do ângulo θ, essa força eletromotriz é igual ao meu cateto oposto. Essa corrente ICC é o cateto adjacente. Então eu posso dizer que a tangente, porque cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente de θ, ela vai ser numericamente igual à resistência interna. Então eu calculo qual que é a tangente desse ângulo de inclinação, automaticamente eu já sei quanto que é a resistência interna do meu gerador. Tangente de θ, cateto oposto, cateto adjacente, é numericamente igual à resistência interna. Beleza? Sussa, tranquilo? Estou falando muito rápido, não? Então tá bom, então. Continuando, a gente vai ter o seguinte. Associação de geradores. Bom,
Eu posso associar geradores de duas maneiras básicas. Primeira maneira é a associação de geradores em série. Então imagina aqui que eu tenha uma pilhazinha, né? Essa pilha está representando para mim o meu gerador, essa pilha representa o meu gerador, e aí eu vou associar essa pilha. Vou colocar aqui, ó, mais uma pilha, beleza, eu tenho duas pilhas, elas estão em série, ó, a corrente elétrica que passa nessa é a mesma nessa, e agora eu coloquei mais uma, pronto. 3 pilhas em série, 3 geradores em série. Quando eu tenho esses 3 geradores em série, cada um dos geradores tem uma força eletromotriz. Cada um dos geradores tem uma resistência interna. Então, para a gente trabalhar com esses geradores, a gente vai substituir esses 3, ou quantos forem, em série, por um equivalente. Então, eu vou dizer o seguinte, o gerador equivalente, ele tem uma força eletromotriz equivalente e uma resistência interna equivalente. A força eletromotriz equivalente é igual à soma das forças eletromotrizes. Então, você vai somar. Por exemplo, se aqui for 2 volts, mais 2 volts, mais 2 volts, vai somando. E a resistência interna equivalente é dada pela soma das resistências. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um equipamento que é chamado de voltímetro, ele mede a tensão. E ele está ligado nessa pilha alcalina. Nessa pilha, esse voltímetro está marcando 1,5 volts. Tudo bem. Quando eu coloquei 2 pilhas em série, meu voltímetro marca 3 volts. O que significa isso? Quanto mais pilhas, quanto mais geradores eu colocar em série, maior vai ser a força eletromotriz equivalente, tá? Quanto mais geradores em série, maior também vai ser a resistência elétrica. Bom, agora aqui eu tenho como associar de outra maneira, associação de geradores em paralelo. Então, aqui eu tenho uma pilha, 2 pilhas, 3 pilhas, fechou o meu circuitinho, beleza. Então, eu vou pegar e vou substituir esses três geradores por um gerador equivalente. Nesse caso, o meu gerador equivalente ele tem uma força eletromotriz equivalente, uma resistência interna equivalente. Essa força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz do gerador. Quer dizer o seguinte, quando eu tenho geradores em paralelo, eu só consigo associar se todos eles forem iguais. Tem que ser igual. Os 3, nesse caso, têm a mesma força eletromotriz. Ah, professor, e se colocar diferente? Aí não vai funcionar. Um deles vai acabar funcionando como um receptor, mas nós vamos ver isso depois. Então, para associação de geradores em série, pode ser diferente. Em paralelo, não. Geradores em paralelo têm que ser todos iguais. E para calcular essa resistência interna equivalente, eu pego o valor da resistência interna e divido pelo número de geradores. Aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, pego o valor da resistência e divido por 3, pronto, eu sei o valor da resistência interna equivalente. Bom, aqui eu tenho o seguinte. Quando eu tenho uma pilha, o meu voltímetro está marcando 1,5. Coloquei 2 pilhas em paralelo, ele continua marcando 1,5. Quer dizer que não importa a quantidade de geradores que você coloque em paralelo, você vai ter sempre a mesma força eletromotriz. Professor, mas por que às vezes a gente tem algum equipamento e você coloca lá as pilhas em paralelo? É para ter mais energia? Não, é para ter a mesma energia, mas tem uma duração de fornecimento dessa energia maior. Quando você coloca pilhas em série, é para você ter uma maior voltagem. Pilhas em paralelo é para durar mais tempo esse equipamento ligado. Tá bom? Eu falei que eu estou usando o exemplo de pilha porque eu gosto de pilha, mas você pode usar isso para qualquer tipo de gerador. Você pode usar esse raciocínio. Muito bem. Agora, quando a gente tem um gerador ligado a um resistorzinho simples, a gente pode calcular a corrente elétrica através de uma lei chamada Lei de Paulier. Só que essa Lei de Paulier eu tenho que tomar cuidado, porque a Lei de Paulier ela só é válida quando eu tenho um circuito simples. O que é um circuito simples? É um circuito que não tenha nó, não pode ter nó. É um circuito onde eu tenha um gerador e um resistor. Professor, e se eu tiver mais de um gerador? Simplifica. Eu ensinei vocês como é que trabalha com um gerador equivalente. Ah, e se tiver mais de um resistor? Mesma coisa. Tanto no gerador quanto no resistor você vai simplificar e chegar no equivalente. Então, como é que funciona a Lei de Paulier? Presta atenção. Aqui eu tenho a seguinte questão. Eu tenho um gerador, né? Ele está ligado a essa resistência. Eu posso fazer uma análise da seguinte maneira. Eu posso entender que a diferença de potencial nos extremos do meu gerador tem que ser igual à diferença de potencial nos extremos do meu resistor. Igualando as equações do gerador e do resistor, eu posso ter a seguinte expressão. Que a corrente elétrica que passa nesse circuito é igual à força eletromotriz dividido pela somatória das resistências externa e interna.
Então, essa lei de Paulier, ela serve para calcular a corrente elétrica que passa num circuito simples. Só pode ter um gerador, um resistor. Professor, se tiver mais, aí você vai calcular o equivalente. Tudo bem? Lei de Paulier, corrente elétrica é força eletromotriz dividido pela somatória das resistências. Muito bem. Bom, nesse geradorzinho, a gente vai aprender agora como é que a gente pode calcular algumas coisinhas interessantes. Então, questãozinha número 1 para a gente. Ó. Questão número 1. Nós temos o seguinte. Um gerador de força eletromotriz 5 volts e resistência interna de 0,2 ohms é ligado a um circuito de resistência 0,8 ohms. Calcule a intensidade de corrente elétrica que flui no circuito. Então, nós temos um circuitinho e a gente vai representar esse circuito. Primeiro eu tenho o gerador, barrinha menor, barrinha maior, né? Nós temos também a resistência interna, fechou. E aqui nós temos um resistor. É um circuitinho simples. Aqui tem um resistor. Na questão ele está falando que a força eletromotriz E é igual a 5 volts. Nós temos uma resistência interna de 0,2 ohms. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o sentido da corrente? Bom, no gerador, a corrente elétrica sempre sai do polo positivo. Então a corrente elétrica está fazendo isso. Está vindo aqui, pronto, corrente elétrica veio, passou através dessa resistência, você tem efeito Joule. Então o que a gente está buscando é justamente o valor dessa corrente. Como é um circuito simples, eu posso usar a lei de Paulier. Lei de Paulier diz que a corrente elétrica no circuito é força eletromotriz dividido pela somatória das resistências externa com a resistência interna. A força eletromotriz, a questão trouxe para a gente, ó, uma força eletromotriz de 5 volts, resistência externa 0,8, mais a resistência interna que é 0,2, portanto, nós vamos ter uma corrente elétrica igual a 5 dividido 0,8 com 0,2 vai dar 1, nós temos uma corrente elétrica igual a 5 amperes. Pronto, está passando uma corrente elétrica de 5 amperes nesse circuito. Você viu que não é uma questão muito complicada, né? Dá para fazer numa boa. Lei de Paulier, circuitinho simples, numa boa. Beleza. Vamos ver a questão número 2, se ela continua tão simples assim. Na questãozinha número 2, eu já vou começar a apertar um pouquinho. Na questão 2, nós temos o seguinte. Um gerador de força eletromotriz 10 volts e resistência interna de meio ohm é ligado a um circuito de resistência 2 ohms. Calcule a intensidade da corrente, a diferença de potencial entre os extremos do circuito externo e C, a potência total que o gerador fornece. Bom, então vamos pegar o seguinte, por partes. Aqui eu tenho o circuitinho, né? Primeira coisa que a gente vai achar é qual a corrente elétrica que está passando nesse circuitinho. É um circuitinho que está tudo em série. Quando está tudo em série é tudo mais fácil. Então eu posso fazer o caminho da corrente, ó, ver se tem nó, veio, voltou. Pronto, não tem nó, está tudo em série. Então, item A, eu posso calcular a corrente elétrica pela lei de Paulier, que a gente acabou de força eletromotriz sobre somatória das resistências externa com interna. Portanto, eu tenho a força eletromotriz de 10 volts, somatória das resistências. Bom, a resistência externa vale 2 ohms, a resistência interna vale 0,5. Nós sabemos, então, que a corrente elétrica é igual a 10 dividido por 2,5 vai dar 4. Nós temos uma corrente elétrica de 4 amperes. Vou marcar aqui, ó. Corrente elétrica de 4 amperes. Essa corrente elétrica ela vai passar em todos os componentes porque nós temos uma associação em série. Letra B, deixa eu voltar aqui, ó. Letra B, na B está dizendo o seguinte. Qual que é a diferença de potencial entre os extremos do circuito externo? Tá, o que é o circuito externo? O circuito externo ele é o que estiver fora do meu gerador. Então, o meu gerador está restrito a isso daqui. Eu quero saber qual que é a diferença de potencial entre esses dois extremos. Bom, vamos chamar aqui, ó. Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, né? O que me interessa é o que está externo a ponto A e B. Depois do ponto A e ponto B, eu só tenho essa resistência. E está passando nessa resistência uma corrente de 4 amperes. Então eu posso fazer a seguinte, ó. Item B, a tensão é igual a resistência vezes a corrente, beleza?
Então, eu tenho uma resistência de 2 ohms que está enfrentando uma corrente de 4 amperes. Portanto, a tensão é igual à resistência, que vale 2, vezes a corrente, que é 4. Nós estamos falando de uma tensão igual a 8 volts. Muito bem. Acontece o seguinte, se tiver tudo certo, a diferença de potencial entre os extremos do meu gerador tem que ser igual à diferença de potencial entre os extremos do meu resistor. Tem que dar igual. Eu sei calcular a diferença de potencial nos extremos do gerador. Lembra a equação do gerador? Vamos ver se está certo. Ó, U é igual a E menos R vezes I. Então, a tensão é igual a força eletromotriz, que é 10, menos a resistência interna, que é 0,5, vezes o valor da corrente elétrica, que é 4. Então, U é igual a 10 menos meio vezes 4 vai dar 2. U é igual a 8 volts. Ah, tá certo. 8 tá certo. Entre os extremos no circuito externo, nós temos uma diferença de potencial de 8 volts. Beleza. Isso aqui não é o foco de hoje. Eu só quero ficar com essa parte externa. Item C. Item C, qual que é a potência total que o gerador fornece? Bom, para calcular a potência total do meu gerador é fácil. Ó. Item C, eu lembro que a potência total é igual a corrente elétrica vezes a força eletromotriz. Então, a potência total vai ser a corrente de 4 amperes vezes uma força eletromotriz de 10 volts. Nós estamos falando de uma potência total de 40 volts. Tá ok? Essa é a potência total desse circuitinho simples, 40 volts. Tudo bem? Beleza, cara. Você viu que dá tranquilo? Dá para você fazer numa boa essas questõezinhas. Agora, é interessante que você resolva os exercícios, que você faça eles com calma, porque eles podem complicar. Pode complicar e nem é uma caixinha de surpresas, tá? Todo ano eles estão com uma coisa diferente, então tem que estudar, não tem jeito. Tem que estar preparado. Questãozinha número 3, boa, diz assim, ó. O gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador. Ele não precisa nem falar. Quando eu tenho o gráfico de tensão por corrente for decrescente, é gerador. Analisando as informações do gráfico, determine item A, a resistência interna do gerador, B, a força eletromotriz e a intensidade da corrente de curto-circuito do meu gerador. Cara, eu vou começar pela letra B. Vou começar pela B, olha que fácil. Começando pela letra B. Eu lembro que a equação do gerador é assim, ó, tensão é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente. Tranquilo. Desse pontinho aqui, ó, desse pontinho, o valor da corrente elétrica é 0, né? 0 vezes R vai dar 0, ó, tensão igual a força eletromotriz. Então eu já sei que 20 representa a minha força eletromotriz. Agora, nesse pontinho, o valor da tensão é que é 0. Se eu jogar 0 aqui, ó, eu vou ter 0 é igual a E menos RI, então isso daqui vai me dar o valor da minha corrente de curto-circuito, que é o valor da corrente elétrica máxima. Beleza. Como é que eu acho a resistência interna? Fácil, ó. É só calcular a tangente desse ângulo θ, que eu conversei com vocês. Então, item A, eu sei que a tangente do ângulo θ, ela vai ser numericamente igual à resistência interna. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto vale 20, cateto adjacente vale 10. Portanto, eu posso dizer que a resistência interna é de 2 ohms. 2 ohms é o valor da resistência interna. Beleza? 2 ohms de resistência interna. Eu tenho também agora a força eletromotriz 20 e a corrente de curto-circuito igual a 10. Esses dois pontos são importantíssimos. Você tem que conhecer, tem que estar claro na sua mente. Bom, tem mais uma de gráfico aqui para a gente fazer, bem simples, mas que foca bastante da teoria, dá para a gente fazer numa boa. Questão número 4. Na questão número 4 diz o seguinte, observe o gráfico característico de um gerador. Então eu tenho um gráfico de tensão versus corrente elétrica, a tensão 10, 9, 8, 7, 6, 5, corrente 2, 4, 6, 8, 10. Só que olha só, a parte final desse gráfico e a parte inicial dessa parte eu também não conheço. Se uma lâmpada de resistência 3,5 ohms for ligada em série com esse gerador, a corrente elétrica na lâmpada em amperes seria igual a quanto? Bom, então olha o que a gente está propondo. Eu estou propondo que você ligue uma lâmpada a esse gerador. Então seria alguma coisa mais ou menos assim. Aqui nós temos a lâmpada. Essa lâmpada eu estou analisando ela como se fosse um resistorzinho. Aí aqui nós temos barrinha menor, barrinha maior.
Beleza, resistência interna, ligou na lâmpada. Fechou o circuitinho, tá? Eu quero saber qual que é a corrente que passa nessa lâmpada. Pela lei de Paulier, seria fácil, né? Pela lei de Paulier, corrente elétrica é igual a força eletromotriz sobre a somatória da resistência externa com a resistência interna. Então, a corrente elétrica é igual a força eletromotriz. Como é que eu acho a força eletromotriz nesse gráfico? Lembra? É o ponto que corta o eixo da tensão. Então, o valor dessa força eletromotriz é 10 volts. Agora, resistência externa. É uma lâmpada de resistência 3,5. Então, 3,5 mais a resistência interna. Para a gente achar a resistência interna, eu acabei de falar com vocês, é só calcular a tangente desse ângulo de inclinação. Beleza. Só que eu não sei quanto que vale essa medida. E não sei quanto vale essa, porque eu tenho um pedacinho do gráfico. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. A inclinação dessa reta é a mesma em todos os pontos. Então, eu vou pegar nesse pedacinho aqui que eu conheço. Ó, aqui eu conheço. Tá percebendo que formou um triângulozinho aqui, ó? E se esse ângulozinho é θ, esse ângulozinho também vai ser θ. A gente pode fazer uma semelhançazinha. Então, no meu triângulo, eu vou ter alguma coisa assim, ó. Essa medida começa em 5, acaba em 10, ó, começa em 5, acaba em 10, essa medida em 5. Essa medida aqui de baixo, ela começa em 2, ela começa em 0, termina em 10. Então, essa medida vale 10. Então, aqui é 10, aqui é 5, e aqui é o ângulo que eu quero calcular a tangente. Quanto que dá a tangente desse ângulo? Tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente, portanto, a tangente, que é igual à resistência interna, ó, tangente de θ, que é igual numericamente à resistência interna, vai ser igual cateto oposto 5, cateto adjacente 10, portanto, a resistência interna é igual a 0,5 ohms. Então, portanto, mais 0,5, portanto, eu tenho 10 divididos por 3,5 mais meio vai dar 4, isso aqui vai dar 2,5 ampere de corrente. Então, está passando uma corrente de 2,5, letra A é a alternativa correta. Beleza? Gente, essa parte de geradores e receptores, é muito importante, ela é base para a gente entender as leis de Kirchhoff, que a gente vai trabalhar ainda, tá? Tem algumas coisinhas de eletrodinâmica para discutir ainda, e a gente já vai entrar logo no magnetismo. Lembra que as unidades de medida são extremamente importantes para a eletricidade e magnetismo. A gente está na reta, a gente está chegando na boca do Enem, a gente se dedicou, preparou as aulas para vocês, espero que você tenha feito a sua parte, que é estudar, ter feito exercício, corrido atrás, assistido às aulas, qualquer dúvida, manda no e-mail para a gente que a gente responde, beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula, nos vemos na nossa próxima aula, um abraço para vocês, tchau, tchau.